Descubra o escândalo incrível de Fernando VII, o segredo surpreendente que abalou a Europa. Clara tinha apenas 27 anos, mas seu coração pulsava com o peso da justiça. Filha de uma tradicional família de São Paulo, ela sempre procurou honrar o legado de seu avô, o juiz que nunca abdicou de seus princípios. Ao cruzar a porta da respeitável banca Melo e Associados, Clara esperava um mundo de oportunidades, um lugar onde poderia fazer a diferença. Mas o que encontrou a surpreendeu, um ambiente envenenado pela corrupção, intrigas e uma competição desmedida. O cheiro de café fresco e o murmúrio das conversas apressadas contrastavam com a traição que permeava cada canto. Em poucos dias, Clara percebeu que o que era promissor havia se tornado um pesadelo. O prestigiado Dr. Almeida, um homem de semblante carismático, a chamou para uma conversa que mudaria tudo. Seus olhos brilhavam com segredos, e a sensação de frio na barriga tomou conta de Clara. Ele revelou a existência de um documento que poderia reverter uma decisão judicial prejudicial a centenas de trabalhadores. A emoção a eletrizou, mas logo veio a dúvida. Por que aquele documento estava sob a posse de uma pessoa tão ambígua? Dr. Almeida utilizava como uma carta na manga, extorquindo favores e manipulações em benefício próprio. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Clara ponderou por noites a fio. O legado do avô e as histórias de ação e coragem ecoavam em sua mente. Durante um jantar, hesitou ao contar para a família sobre o que descobrira. Mas ao ver a compreensão nos olhos de sua mãe e ouvir a história sobre um juiz que lutou contra a corrupção, tudo mudou. Inspirada, Clara decidiu agir. O que estava em jogo não era apenas uma carreira, mas a chance de fazer justiça. Ela começou a esboçar no plano, reunindo as evidências que precisava. O que Clara não esperava era descobrir uma nova faceta em si mesma, sua capacidade de persuadir e mobilizar aqueles ao seu redor. A cada reunião, a cada conversa, seu coração disparava, mas a determinação crescia. O medinho de falhar, de perder tudo, era um peso constante, mas sua convicção aumentou. O dia da reunião crucial se aproximava, e Clara já sentia a adrenalina correr nas veias. Quando finalmente chegou ao escritório, seu medo se transformou em um passo firme. Mas tudo poderia mudar em instantes. O que aconteceria se ela enfrentasse Dr. Almeida? O vestígio de um sorriso travesso em sua mente se espalhava. Mas Clara? A dúvida persistia. Como poderia se assegurar de que não estaria colocando em jogo não apenas seu emprego, mas também a honra da sua família? Clara encarou o espelho e fez uma promessa silenciosa. A justiça valeria qualquer custo. E ali, naquele ponto de virada, ela soube que a luta estava apenas começando. Clara estava sentada à mesa da sala de reuniões. Seus olhos percorriam o local. A sala imponente, com paredes de madeira escura e um grande quadro do fundador da banca, parecia um campo de batalha. À sua frente, Dr. Almeida observava com um sorriso astuto, como se soubesse de um segredo que lhe dava poder. O ar estava pesado e Clara podia sentir sua própria respiração se acelerando. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para ela e para aqueles trabalhadores desesperados. "O que você tem para me dizer, Clara?" Ele perguntou com uma voz que possuía um toque de ironia. Ela hesitou, lembrando-se das palavras do avô. A coragem é muitas vezes o silêncio perante o medo. Com um fio de determinação, respondeu: "Eu sei sobre o documento, Dr. Almeida, e sei também que ele pertence a pessoas que precisam dele. Você está usando isso como uma moeda de troca, e isso precisa parar." O semblante de Dr. Almeida escureceu, e por um breve momento, Clara viu uma sombra de raiva cruzar seu rosto. A adrenalina disparou em suas veias. Ela não poderia recuar agora.
O que estava em jogo era a justiça, não apenas para os trabalhadores, mas para si mesma. Sua mente corria em busca de uma estratégia, uma forma de reverter a situação. Você está jogando com fogo, minha cara. A voz dele era suave, mas a ameaça estava latente. Mal sabe você que pode acabar queimando-se no processo. Clara não se intimidou. A memória do avô a apoiava, e a imagem de rostos preocupados e esperançosos daqueles que iriam depender dela lhe deu forças. Não estou aqui para ameaçar, estou aqui para oferecer uma escolha. O que você faz com esses documentos diz mais sobre você do que qualquer palavra que eu possa dizer. Dr. Almeida riu, um riso que ecoou pela sala como uma sombra. Você realmente acha que tem poder aqui? O que uma estagiária poderia fazer contra mim e os interesses que protejo? Talvez você não tenha poder que você imagina, mas não estou sozinha, não mais. Juntos podemos expor essa corrupção e trazer justiça àqueles que só conhecem o sofrimento. Clara sentiu uma onda de coragem ao pronunciar aquelas palavras. Ele se recostou na cadeira, aparente relaxamento em sua postura. A tensão no ar parecia palpável, e por um instante o silêncio se fez entre eles. Clara discerniu a possibilidade de que Dr. Almeida pudesse retomar o controle, mas ela também percebeu que havia algo ali no olhar dele, uma incerteza que ela poderia explorar. Quem mais sabe disso? Perguntou ele, tentando desestabilizá-la. Pessoas que se preocupam. A verdade está começando a emergir. E há muito mais a perder se você continuar nesse caminho. Sua voz havia se tornado firme e aguda. Ela não poderia recuar agora, teria que avançar. O jogo de xadrez entre eles começava a ganhar intensidade, e Clara sabia que a próxima jogada poderia definir seu futuro. No fundo, sentia-se dividida. O medo ainda a acompanhava, mas a chama da esperança também crescia. O que ela não esperava, no entanto, foi ouvir o celular de Dr. Almeida vibrar sobre a mesa. Ele olhou rapidamente para a tela e a expressão de sua face mudou. Algo importante estava acontecendo. Clara notou ansiedade em seus olhos e percebeu que a vantagem poderia estar virando para o seu lado. Você ainda acha que pode vencer isso? Ele murmurou, pressionando a têmpora. Eu não estou aqui para vencer só a minha batalha. Estou lutando pelas vozes que foram silenciadas e serei a voz delas. Pode acreditar. Ela não sabia como, mas seu coração pulsava forte, uma certeza crescente fortalecido por um propósito maior. Enquanto o Dr. Almeida parecia cada vez mais inquieto, a preparação para o movimento decisivo começava a ser moldada em sua mente. As peças desse tabuleiro estavam prestes a se mover de forma inesperada, mas a verdadeira luta mal havia começado. E as horas seguintes poderiam trazer um novo desafio, algo que testaria Clara mais do que ela poderia imaginar. O que mais ela teria que enfrentar? As sombras da corrupção começaram a se mover mais perto do que nunca, e antes que ela percebesse, uma mensagem anônima surgiu em seu celular, oferecendo uma pista surpreendente sobre o próximo passo. Clara olhou para a tela do celular, a mensagem piscando, quase como um alerta sonoro num campo de batalha silencioso. O coração dela disparou ao ler as palavras. Você sabe onde encontrar as provas. Vá ao lugar onde tudo começou. A ideia de encontrar algo que pudesse expor Dr. Almeida e seus aliados a deixou em estado de alerta. Ela sabia que precisava agir rápido. Dr. Almeida estava prestes a sair da sala e ela não podia deixar essa oportunidade passar. Com um movimento firme, Clara guardou o celular no bolso e se levantou da mesa. Algo naquela mensagem a fez ter certeza de que o que estava por vir mudaria tudo. Para onde você pensa que está indo? Dr. Almeida questionou, a ironia em sua voz ecoando pela sala. Procurar respostas, porque é isso que pessoas com consciência fazem, respondeu Clara, tentando demonstrar coragem. Sabia que cada palavra poderia ser uma faca de 2 gumes, mas não estava disposta a deixar que o medo a paralisasse. A mensagem anônima parecia promissora, e com ela a esperança de que tudo poderia mudar. Enquanto saía da sala, seus pensamentos se aglomeravam. Onde poderia estar esse lugar? O que significava onde tudo começou? Clara não sabia, mas uma linha se formou diante dela, puxando-a em direção a um destino incerto.
O vento frio adentrava pelo corredor da empresa, cortando a tensão que adentrava. Ouvia. Havia mais do que um simples documento em jogo. Tratava-se de vidas, de pessoas que acreditavam na possibilidade de dias melhores. A mente dela voltou para o avô, como um farol em meio à tempestade. Ele sempre dizia: não espere pelas oportunidades, crie-as. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela caminhava apressada pela saída. Clara sentia que havia encontrado sua missão e estava determinada a realizá-la. Ela saiu do prédio e olhou em volta, a cidade pulsando ao seu redor como um coração vivo. As vozes das pessoas que lutavam pela sobrevivência a encorajavam. Clara respirou fundo, pressionando o celular contra o peito quando lembrou de sua mãe. A preocupação de sua mãe sempre a seguira, mas agora a lembrança da força que ela sempre teve lhe dava coragem. Sempre acreditou em Clara e agora ela precisava provar que podia ser a heroína que sua mãe sonhava. O que se seguia exigia cruzar a cidade, e a mensagem a levava até uma antiga fábrica que pertencia à família de um de seus amigos de infância, Fernando. As histórias daquela fábrica eram carregadas de memórias e ecos de um tempo em que as pessoas trabalhavam juntas contra a adversidade. O local representava a resistência e a luta, e agora, talvez, fosse o cenário do próximo ato de sua vida. Enquanto caminhava, Clara sentia o peso das esperanças e sonhos se acumulando em seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma empolgação pulsava na sua veia. Cada passo que dava em direção à fábrica parecia um passo mais perto da verdade. Ela sabia que não estava apenas lutando por seus amigos, mas por todos aqueles que estavam dispostos a levantar a voz contra a injustiça. Ao se aproximar do lugar, viu uma figura familiar se aproximando. Era Fernando, bastante preocupado e ansioso, como se tivesse uma revelação para compartilhar. "Clara, você não vai acreditar no que descobri", ele disse, a voz trêmula de expectativa. Os olhos dela brilharam de ansiedade. "Fernando, o que você sabe? Precisamos unir forças. Com o que temos será mais forte." Mas, antes que ele pudesse responder, um carro preto parou abruptamente ao lado deles. Clara se virou e viu o Dr. Almeida sair do veículo, uma expressão misturada com raiva e determinação. O jogo estava prestes a se intensificar, e Clara sentiu todas as suas decisões acumulando-se em um instante. O que estaria preparado para ela e Fernando agora? A verdade estava prestes a ser revelada, mas ela nunca imaginou que a próxima reviravolta poderia ser ainda mais devastadora do que tudo que já havia enfrentado. Clara sentiu o chão tremer sobre seus pés ao ver Dr. Almeida se aproximando, como um predador em busca de sua presa. A adrenalina disparou dentro dela. Fernando olhou para trás, inseguro, enquanto a tensão crescia no ar. O que fazer? A mente dela girava a 1000 por hora, buscando uma saída, uma forma de se proteger e, ao mesmo tempo, lutar pela verdade. "Clara, você precisa saber", Fernando começou a falar, mas foi interrompido pelo olhar duro de Dr. Almeida. O homem avançou, seu traje impecável contrastando com a seriedade do momento. "Não é hora para conversas, Fernando", ele disse, com uma voz suave, mas cheia de ameaças ocultas. "Você não deveria estar aqui." Clara sentiu um nó na garganta. A verdade estava tão perto, mas medo e incerteza pareciam querer sufocá-la. "O que você quer, Dr. Almeida?" ela questionou, tentando encontrar coragem naquelas palavras. "Por que você está aqui? O que você esconde?" Dr. Almeida sorriu, mas não era um sorriso genuíno. Era o tipo de sorriso que fazia o sangue dela ferver. "Não se preocupe, Clara. Você não precisa saber. Na verdade, quanto menos você souber, melhor." Fernando, visivelmente nervoso, deu um passo à frente. "Ela tem direito de saber, Almeida. Se você realmente acredita que está fazendo certo, então por que se esconde atrás de segredos?" O desafio nas palavras de Fernando deixou Clara surpreendida. Aquilo era mais do que bravura, era um grito de resistência. Clara sentiu um calor subir pelas suas veias e decidiu se juntar a Fernando. "Diga-nos a verdade. O que está acontecendo com nossa cidade, com as pessoas que precisam da sua ajuda?" A determinação em sua voz a surpreendeu até mesmo. Era como se a força de sua mãe e a coragem de seu avô estivessem ali, bem presentes.
O semblante de Dr. Almeida se fechou. Ele olhou para os dois, quase avaliando-os. Vocês são ingênuos, isso sim. A verdade é um fardo que muitos não conseguem carregar. A antiga fábrica não é só um lugar. É um dos pontos mais cruciais de um jogo muito maior do que vocês percebem. O que ele implicava? Clara buscou nas suas memórias as histórias que ouviu sobre aquela fábrica, mas logo seus pensamentos foram interrompidos por um grito abafado. Um grupo de homens, todos vestindo roupas escuras, se aproximou em silêncio ameaçador. Clara sentiu um frio na barriga. A situação estava se agravando e ela precisava agir. "Fernando, temos que sair daqui!" Clara gritou, puxando-o pela mão. "Vamos!" Eles se viraram para correr, mas uma das figuras bloqueou o caminho. "Vocês realmente acham que podem fugir com isso?" disse um dos homens, com um sorriso cruel, enquanto os olhos de Almeida vibravam com satisfação. A pressão aumentou. Clara sentiu o frio do pânico se espalhar, mas não poderia desistir. "Não podemos deixar que eles nos parem. A verdade é mais forte que o medo", ela disse, suas palavras quase como uma prece. Fernando concordou, determinado, e juntos eles começaram a recuar, abrindo espaço entre os homens enquanto o coração de Clara pulsava descontrolado. Eles precisavam de um plano, mas a fuga parecia ser a única opção. Enquanto se afastavam, a mente de Clara girava em busca de uma solução. O que Dr. Almeida estaria escondendo? E o que ela e Fernando estavam prestes a desvendar? Mas antes que pudessem pensar em um próximo movimento, Clara viu uma sombra se aproximando por trás de um dos homens. Era um dos empregados antigos da fábrica, um homem que havia trabalhado ali por mais de 30 anos. Os olhos dele, carregados de preocupação, pareciam dizer: "Estou aqui para ajudar." "A fábrica! Precisamos voltar lá! É o único lugar seguro agora!" ele gritou. Com um misto de esperança e terror, Clara e Fernando trocaram olhares. Era uma aposta arriscada, mas o destino parecia estar chamando. Estavam prontos para dar mais um passo, mesmo com um eco da escuridão atrás deles. Mas terão coragem suficiente para enfrentar o próximo desafio que aguardava sua chegada? Clara respirou fundo, sentindo o peso do momento apertar seu peito. A fábrica, com suas paredes desgastadas e o cheiro de óleo e metal no ar, simbolizava tanto perigo quanto esperança. Era ali que a verdade poderia ser revelada. Mas e se fosse a armadilha que Dr. Almeida havia preparado? Fernando olhou fixamente para o homem, como se tentasse decifrar se sua intenção era verdadeira. "Sério? Você nos quer levar até lá?" perguntou ele, a voz trêmula. "Confie em mim. É a única chance que vocês têm de descobrir o que realmente está acontecendo." O antigo empregado respondeu, a urgência em sua voz ecoando como um chamado difícil de ignorar. Clara sentiu um turbilhão dentro dela. Ninguém fazia ideia do que poderia estar à sua espera nas sombras da fábrica. Mas seu coração clamava por mudança, por respostas. Às vezes, pensou, a única saída era enfrentar o medo de frente. Eles começaram a avançar, cautelosos, enquanto os homens de preto se agrupavam, como presas em busca de um alvo. A cada passo, Clara sentia os olhos deles pesarem sobre ela. Porém, já não havia como voltar atrás. Assim que chegaram à entrada da fábrica, uma camada de poeira e nostalgia os envolveu. Os equipamentos haviam sido abandonados, mas a história daquele lugar ainda pulsava como um coração esquecido. Clara sentiu um arrepio. Aqui, pessoas haviam trabalhado duro, rindo e chorando, tecendo suas histórias juntas. E agora, tudo isso poderia ser uma simples memória se não descobrissem a verdade. "Vamos para o escritório do gerente. Há documentos que podem nos ajudar", o homem sussurrou. A determinação em seu olhar acendeu uma faísca em Clara. Seria aquele o momento que mudaria tudo? Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, Clara viu a luz entrar por pequenas janelas empoeiradas. Era uma luz amarelada que destacava partículas de poeira, quase como uma metáfora para a verdade que estava há muito tempo encoberta. O coração dela acelerava. A cada passo, a adrenalina tomava conta. Quando chegaram ao escritório, a porta estava entreaberta. Fernando hesitou, mas Clara tomou a frente. Com um movimento rápido, empurrou a porta e entrou. O que encontrou lá dentro fez seu coração parar.
pilhas de documentos desordenados, fotos antigas e um computador antiquado que ainda parecia funcionar. Clara foi atraída para o computador, enquanto Fernando e o funcionário observavam a porta. Assim que a tela se iluminou, a tensão na sala triplicou. Documentos sobre transações estranhas, projetos de construção e até mesmo nomes familiares, familiares demais, apareceram diante dela. O que é isso? Murmurou Fernando, aproximando-se. Parece que estamos lidando com algo muito maior. Esses contratos... Clara começou a falar, mas a voz dela falhou quando ouviu um barulho do lado de fora. O grupo de homens estava se aproximando. O tempo estava se esgotando. Clara sabia que precisavam agir rápido. Precisamos salvar isso! É a prova que estávamos procurando, disse ela mirando os documentos na tela. E se formos pegos? Fernando perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. Se não fizermos isso, corremos o risco de nunca desvendarmos a verdade. Vamos, precisamos pegar tudo aqui e nos esconder. O brilho da determinação em seu olhar fez Fernando assentir. Os três se apressaram para coletar os papéis e salvá-los, mas quando Clara olhou para a janela, seus olhos se alargaram. O que era aquele movimento? Eram mais figuras se aproximando, desta vez com uma certeza fatal em seus passos. Vamos! Clara gritou, segurando os documentos com firmeza. O que vamos fazer agora? Fernando estava nervoso, mas Clara já sentia que as respostas estavam finalmente ao alcance. Enquanto eles começavam a recuar, um pensamento atravessou a mente de Clara. E se a verdade fosse ainda mais sombria do que tudo o que imaginavam? O som dos passos se aproximava mais e mais. Ela se virou para olhar Fernando, com a determinação estampada no rosto. Iriam enfrentar isso juntos, custasse o que custasse. O momento da verdade estava prestes a chegar, e Clara estava disposta a descobrir até onde estava disposta a ir para protegê-la. Mas, antes que pudessem colocar seu plano em prática, uma voz familiar ecoou da entrada. Parados aí! Por um momento tudo congelou. Clara congelou. O que eles fariam agora? Clara sentiu frio na espinha. A voz que ressoava na entrada não poderia ser de outra pessoa. Era a de um ex-colega, Marcos, que havia deixado a fábrica em circunstâncias misteriosas. Ele a olhou com uma expressão de confusão mesclada com raiva. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Fernando apertou a mão de Clara, seu olhar incapaz de se desviar da figura à porta. O antigo empregado estava a poucos passos de distância, observando a cena com uma mistura de expectativa e desespero. Marcos, não é o que você está pensando. Clara se apressou a explicar, seu coração batendo forte. Estamos aqui buscando a verdade sobre o que realmente aconteceu com a fábrica. Precisamos saber o que você sabe. Mas Marcos balançou a cabeça, sua voz tremia. Vocês não deveriam ter vindo. Eles estão em todos os lugares. É uma armadilha. As palavras dele caíram como pedradas na mente de Clara. A sensação de claustrofobia se intensificou. Desesperada, ela olhou ao redor. O escritório já parecia estar se fechando ao redor deles. As paredes pareciam se mover, testemunhas de um segredo que precisava ser revelado. Nesse instante, outro som ecoou. O barulho de botas pesadas se aproximando, misturando-se ao murmúrio ansioso de Clara e Fernando. Aqueles homens estavam mais perto do que jamais poderiam imaginar. Temos que sair daqui, agora! Fernando exclamou, angustiado. Marcos hesitou, sua expressão mudando rapidamente. Eu posso ajudar, mas vocês precisam me seguir. Precisamos de um lugar seguro. Clara piscou, sem entender. O que havia acontecido com o amigo? Algo em sua voz parecia refletir um segredo sombrio, uma história que ele não estava pronto para contar. Sentiu a dúvida crescer, mas não havia tempo. Com um olhar decidido, ela balançou a cabeça, pedindo a Fernando que confiasse nele mais uma vez. Vamos então, Clara disse, apertando firme os documentos sob seu braço. O grupo se virou, apressando o passo quando Marcos se adiantou, abrindo a porta com força. A luz da fábrica parecia mais intensa, quase opressiva, enquanto eles se lançavam para fora do escritório.
Os três seguiram correndo pelos corredores empoeirados, a pressão no silêncio quebrada apenas pelo som dos passos dos homens que se aproximavam. O coração de Clara batia em um ritmo frenético, cada batida um lembrete do risco que estavam correndo. Por aqui, Marcos gritou, rapidamente se virando para um corredor lateral. Os três seguiram, com Clara mantendo os olhos firmes na dianteira enquanto a adrenalina impulsionava cada movimento. Na penumbra do local, ela mal conseguia ver onde estava pisando, mas sentia que a resposta para a verdade estava cada vez mais próxima. De repente, pararam. Marcos apontou para uma porta trancada no fundo do corredor. Lá dentro, há um acesso que podemos usar. É perigoso, mas é melhor do que ficar aqui. Fernando olhou para Clara, o medo refletido em seu olhar. E se eles nos pegarem? Ele questionou, sua respiração acelerada. E se não fizermos nada? Clara respondeu, uma determinação crescida dentro dela. Precisamos disso, precisamos da verdade. Marcos se aproximou da porta, o nervosismo evidente. Ele retirou uma chave antiga do bolso. Só posso abrir se vocês estiverem prontos. Depois disso, não podemos voltar atrás. Clara sentia a pressão do tempo se esgotando e o peso da decisão no ar. O que de fato estava por trás daquele segredo? Ela olhou para Fernando e para Marcos. Era hora de enfrentar o desconhecido, uma última ato de coragem. Estamos prontos. Com a pressão do mundo lá fora, Marcos pôs a chave na fechadura, girando-a. O som do mecanismo se movendo ecoou na noite silenciosa. O que haveria além daquela porta? Antes que a resposta fosse revelada, um barulho ensurdecedor de passos e gritos cortou o ar, e Clara soube. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o perigo também. O que eles encontrariam do outro lado os transformaria para sempre. A porta rangeu e se abriu lentamente, revelando um espaço escuro e empoeirado. Clara, Fernando e Marcos hesitaram, seus corações disparando como tambores ensurdecedores. O cheiro de mofo e metal açoitava o ar, criando uma atmosfera densa de mistério e apreensão. Vamos, Marcos sussurrou, como se as paredes pudessem ouvir. Ele acendeu uma lanterna que trouxera, iluminando parcialmente o ambiente. A luz tremulante revelou prateleiras cobertas de caixas, algumas delas abertas, outras empilhadas desordenadamente. Clara notou que havia etiquetas com números e nomes, e seu coração acelerou ainda mais. Pulsações de curiosidade e medo se misturavam, fazendo-a se sentir viva e vulnerável ao mesmo tempo. Fernando olhou para Clara com uma expressão intensa. O que você acha que isso é? Não sei, mas parece que aqui está tudo que a fábrica escondia. Clara respondeu, a voz trêmula. Precisamos descobrir o que aconteceu. Marcos conduziu-os mais fundo no espaço, evitando as sombras e ruídos que poderiam denunciá-los. Clara seguiu, tentando acalmar sua mente confusa. O incômodo crescente de que estavam sendo observados fazia sua pele arrepiar. As vozes abafadas do lado de fora eram um lembrete constante do perigo que os cercava. Cada passo os levava mais para dentro de um labirinto que pode revelar ou consumi-los. Esses documentos, eles podem conter provas, Clara exclamou ao finalmente alcançar uma mesa central e despejar uma pilha de documentos. As folhas amareladas e amassadas pareciam antigas, mas muitos dados ainda estavam legíveis. Ela começou a folhear as páginas, seus olhos arregalados de uma mistura de horror e incredulidade. Estão falando sobre cortes de segurança, demissões e algo sobre poluição. Isso está além do que imaginávamos. Fernando se juntou a ela. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu? Por que Marcos saiu assim, sem avisar ninguém? Marcos respirou fundo, traçando uma linha de tensão entre eles. Eu não pude ficar. Eles estavam observando, e eu descobri mais do que deveria. Se você souber demais, eles simplesmente te eliminam. Eliminar? O que você quer dizer com isso? Fernando interrompeu, a incredulidade clara em sua voz. Escuta, eu vi coisas que não posso explicar agora. O que está acontecendo aqui é milhão de vezes maior do que vocês imaginam. Eles não param por nada. O pavor em seu olhar era palpável, e Clara sentiu um arrepio. Mas a verdade precisa vir à tona. Precisamos dessa informação. Clara insistiu, a determinação crescendo dentro dela ao mesmo tempo em que sentiu o peso do desconhecido. Uma luz forte cortou a escuridão ali perto, seguida de várias vozes. Clara sentiu o sangue gelar. Eles estão vindo!
Marcos olhou para a porta e fez um gesto, sua expressão distorcida por uma mistura de pânico e urgência. Por aqui, rápido! Ele puxou Clara e Fernando para uma nova passagem, um corredor estreito que parecia levar a um outro lugar. Precisamos encontrar outra saída, e rápido! Enquanto eles corriam, o som dos pés pesados atrás deles se tornava cada vez mais próximo. A adrenalina tomou conta de Clara. O que eles estavam prestes a descobrir poderia ser a chave para tudo, mas primeiro tinham que sobreviver. E se formos pegos? Fernando questionou, o medo evidente em sua voz. Não pense nisso agora. A verdade pode mudar tudo, mas precisamos agir. Clara estava determinada. E se isso significasse correr um risco monumental, ela estava disposta. Quando conseguiram virar uma esquina, um novo grito cortou o ar e Clara percebeu. Algo dentro dela havia mudado. Ela estava se aprofundando em um jogo perigoso, e a onda de coragem estava misturada com uma pitada de desespero. A pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade, e a que custo? Cada momento se tornava um passo mais próximo da revelação, mas também mais perto do abismo. E com cada batida mais forte na porta, Clara sabia que a verdade e o perigo corriam lado a lado. O que mais ela encontraria nesse caminho arriscado? O corredor estreito cercava, as paredes frias e úmidas, quase parecendo apertar Clara, Fernando e Marcos à medida que avançavam. O som de passos pesados ecoava atrás deles, um lembrete constante do tempo escasso que tinham. Clara sentiu o coração tão acelerado que pensou que poderia ouvir a batida no silêncio tenso do corredor. "Vamos!" gritou Marcos, seu tom urgindo por movimento. "Precisamos sair antes que nos peguem!" As sombras dançavam à frente, guiadas pela lanterna de Marcos. Clara mal teve tempo de pensar. Ela estava em um lugar onde a realidade e o desconhecido se misturavam. O desejo de descobrir a verdade e o medo do que poderiam encontrar pareciam estar em um jogo onde ambos queriam ganhar. "Por aqui", Marcos disse, desviando-se de uma porta lateral que parecia mais uma passagem. Era uma sala pequena, quase claustrofóbica, repleta de equipamentos. Clara notou papéis espalhados e uma tela antiga piscava com dados incompreensíveis. "O que é isso?" perguntou Fernando, tomando cuidado para não deixar rastros de sua presença. "Parece um monitor de controle", Clara respondeu, aproximando-se cautelosamente. "Se conseguirmos acessá-lo, talvez possamos descobrir mais sobre o que eles estavam fazendo." Marcos se aproximou e começou a mexer nos cabos, tentando conectar-se. O barulho dos passos se aproximava cada vez mais, mas ele estava tão absorto que não parecia notar. O suor escorria pela testa de Clara enquanto ela tentava focar nas informações na tela. Ela não tinha certeza se queria realmente saber, mas a necessidade de respostas era mais forte que o medo. "Clara, veja isso!" Fernando chamou. Sua voz atraiu a atenção dela. Ele estava olhando para uma pasta na mesa. "Estes documentos, eles falam sobre experimentos, testes com produtos químicos e..." A voz dele falhou por um momento. "E... efeitos colaterais devastadores nas comunidades locais." Clara leu as páginas apressadamente, seus olhos se arregalando com cada linha. A realidade das palavras caía como tijolos pesados em seu estômago. "Como eles puderam fazer isso? Isso é criminal!" "É isso que eles não querem que ninguém descubra", Marcos disse, finalmente olhando para eles. Sua expressão era sombria, iluminada apenas pela lanterna. A porta do corredor se abriu com força e Clara quase soltou um grito. 3 homens entraram, rostos conhecidos, mas distantes, como espectros vindos do passado. Eram funcionários da fábrica, mas agora, pela expressão em seus rostos, Clara sabia que não estavam ali para falar sobre os dias em que todos ainda sonhavam com um futuro melhor. "Vocês estão correndo um grande risco", um deles disse, a voz baixa e cheia de ameaça. "Saibam que não há como escapar." Uma onda de pânico atravessou Clara. Eles estavam cercados, sem saída. "Então, o que você quer de nós?" Clara disparou. A coragem dela se misturava com um frio na barriga. Ela não poderia deixar que o medo a dominasse. "Haverá consequências se vocês entrarem nesse buraco", disse o homem que falava. "A verdade tem um preço, e não se iludam, não há nada que os proteja."
O silêncio se instalou e o coração de Clara parecia querer pular para fora do peito. Ela olhou para Fernando e Marcos. O que eles deveriam fazer agora? A verdade estava diante dela, mas não havia como sair ilesa. Se não formos nós a contar essa história, ninguém o fará, Clara sussurrou para si mesma. Ao mesmo tempo, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Vamos gravar tudo. Se for para ser pego, que pelo menos a verdade seja conhecida. E assim, 3 pares de olhos se encontraram, a chama da determinação reacendendo entre eles. Ao mesmo tempo em que o som dos passos se intensificava, Clara sabia que precisava agir rapidamente. Com cada batida do coração, a decisão estava tomada, e a pergunta era, até onde eles iriam para garantir que a verdade não fosse enterrada, junto com o que aqueles homens tentaram esconder. Clara respirou fundo e, com as mãos trêmulas, ligou a câmera do celular. O objeto pequeno parecia um símbolo de resistência naquele momento de tensão. Os homens que o cercavam, com expressões de desprezo, pareciam encerrar todas as saídas, mas Clara sabia que a voz deles não poderia ser silenciada. Capture tudo, Marcos murmurou. Sua voz havia se tornado um fio de tensão. Essas informações precisam chegar ao mundo. Fernando, ao lado de Clara, olhava com olhos aflitos, mas havia uma centelha de coragem neles. Não temos muito tempo. Se eles nos pegarem aqui, tudo acabará. A tela do celular refletia a sala caótica e cheia de segredos. Clara sabia que cada palavra que saísse da boca daquele homem poderia ser um fio que ligava tudo o que conhecia a uma realidade horripilante. Ela aproximou a câmera da pasta que Fernando ainda segurava, capturando a imagem dos documentos que revelavam verdades inquietantes. Vocês não sabem com quem estão lidando, um dos homens disse, com um sorriso irônico no rosto. Vocês acham que podem se esconder atrás de uma tela? Clara sentiu um arrepio. O verdadeiro perigo estava ali, à vista, e ela precisava reacender a fé dentro de si. Precisamos sair daqui, ela disse, a voz tensa. Fernando, comece a anotar tudo o que você conseguir, não podemos deixar nada escapar. À medida que Marcos tentava encontrar uma saída, Clara focava na gravação, seu dedo tremendo ao pressionar gravar. Estamos aqui para expor a verdade. A fábrica, os testes, tudo isso precisa vir à tona, ela disse, cada palavra carregando a densidade da determinação. Espere, não se precipitem, respondeu o homem que parecia ser o líder deles, impassível, ainda com aquele sorriso. Talvez eu possa oferecer uma alternativa. Vocês não precisam se machucar, basta ficarem quietos, e nós vamos esquecer que vocês estiveram aqui. A proposta ameaçadora parecia cortar o ar, e Clara percebeu que ninguém ali tinha intenção de deixá-los ir. O tempo estava se esgotando e a adrenalina pulsava em suas veias. A alternativa não é ser conivente. A verdade não é negociável, Clara afirmou, sentindo seu coração acelerar. É isso que você acha? O homem deu um passo à frente. Sua presença era como uma sombra imensa. O que você considera verdade pode ser apenas uma ilusão, Clara. Aqui, você vai aprender que a inocência tem um preço. Enquanto o pânico crescia, Clara viu Marcos puxar Fernando e procurar por uma saída na sala. O clima parecia pesado, mas a luta deles não poderia ser em vão. Aqui, Marcos indicou uma janela alta, quase coberta de poeira, e que não tinha grades. Se conseguirmos alcançar, podemos sair. Vamos! Clara gritou, e com isso, o grupo se movia rapidamente para a janela. Contudo, as vozes atrás deles começavam a se agitar, o passo dos homens se tornando mais impetuoso. O vento gélido penetrava na sala, lembrando que a liberdade estava a apenas a alguns passos. Fernando estava prestes a erguer-se para a janela, quando, subitamente, um grito ecoou. Vocês não vão a lugar algum! Clara congelou, a adrenalina transformando-se em um frio na espinha. O jogo estava prestes a mudar de novo. Escolham, o que é mais importante, a verdade ou suas vidas? O líder a sorriou, o desdém em suas palavras cortante como uma lâmina. Aquilo a assobou a Clara. O que fariam agora? A vida de todos estava em risco, e a verdade parecia cada vez mais distante. Atingindo a janela, Clara olhou para Fernando e Marcos, o desespero em seus olhares. Em questão de segundos, eles teriam que decidir o que ficavam dispostos a sacrificar. A voz de Clara tremia, o peso do momento pressionando contra ela. O que poderiam fazer? Era hora de lutar ou desistir.
Clara respirou fundo e a adrenalina vibrou a cada batida do seu coração. A ameaça nas palavras do líder era uma sombra pesada, mas dentro dela a chama da determinação queimava forte. A verdade é essencial, mas não vou deixar que nos arrisquemos sem pensar, disse ela, seus olhos fixos na janela alta. Com a pressão crescente, a sala pulsava com o medo e a angústia de todos eles. Fernando olhou ao redor e, em um gesto de coragem inesperada, disse: precisamos sair, e vamos fazer isso juntos. Se isso significa lutar pela verdade, então que assim seja. Os homens atrás deles avançaram, mas Clara e os amigos estavam decididos. Como uma corrente, cada um puxou e uniu forças. Vamos, gritou ela, e todos se dirigiram à janela. Marcos verificou rapidamente os documentos e decidiu levá-los com ele, em busca das provas que poderiam expor a corrupção e a maldade que permeavam sua cidade. Fernando tomou a dianteira, ajudando Clara a subir primeiro. A janela estava coberta de teias de aranha e poeira, uma representação do que estavam prestes a destruir. Quando ela finalmente se equilibrava ali, sentiu uma onda de esperança. O lado de fora era um lugar desconhecido, mas que prometia liberdade. Marcos estava logo atrás, empurrando os papéis para Clara com um olhar determinado. Não podemos deixar esses documentos para trás, eles são nossa chance. Mas o perigo se aproximava. Clara ouviu os gritos de raiva dos homens atrás deles, as vozes se misturando em um clamor que aumentava, ensurdecedor. A verdade não pode ser silenciada, Clara gritou para o grupo, decidida. Cada um começou a escalar para fora, sua determinação se tornando visceral. Quando Fernando estava quase na borda, uma mão agarrou seu tornozelo. "Vocês não vão escapar!" exclamou o líder. Clara sentiu a adrenalina subir e pulou para trás, empurrando o homem com todas as suas forças. Ele foi jogado para longe e a atenção dele se desviou por um instante, mas isso foi o suficiente. "Agora!" gritou, e todos pularam pela janela, caindo-os num monte de grama e folhas secas. O impacto foi forte, mas a determinação de Clara ainda pulsava. Eles se levantaram imediatamente, olhando para o prédio escuro onde tantos segredos estavam guardados. "Rápido, para a rua!" disse Marcos, arrastando os outros na direção correta. O sentido de urgência era palpável enquanto eles corriam, sussurrando planos de como expor a verdade. Nosso grupo de amigos se sentiu mais unido do que nunca. A adrenalina ainda corria nas veias de Clara, e mesmo o medo que sentia estava agora transformado em pura coragem. Se conseguissem as provas, muitas vidas poderiam ser mudadas. Na esquina, viraram-se para olhar o prédio uma última vez, sabendo que aquela era a última chance de ver o que antes tinha sido seu lar. "Estamos prontos para lutar, não é?" perguntou Fernando, com um brilho de determinação iluminando seu rosto. Clara assentiu, o peso do que escolheram ser agora mais claro que nunca. "Estamos fazendo isso por todos que não têm voz. A justiça precisa prevalecer." Assim que chegaram ao centro da cidade, Clara não sentia mais medo, mas sim uma força pulsante que a guiava. Mesmo que o restante do caminho estivesse repleto de obstáculos, eles estavam unidos. Seguiram em direção à mídia local, decididos a compartilhar tudo o que haviam descoberto. Foram desafiados, enfrentaram ameaças e até alguns que tentaram silenciá-los, mas Clara nunca se deixou abalar. Com coragem no coração e a verdade em suas mãos, eles conseguiram reunir um apoio que eles nunca imaginaram que teriam. Quando finalmente as matérias começaram a ser publicadas e as vozes do povo ecoaram mais alto, o impacto foi inimaginável. Dr. Almeida e seus cúmplices foram expostos, e a verdade sobre os experimentos da fábrica veio à tona. Clara viu lágrimas de felicidade nos olhos de seus vizinhos e amigos, todos reconhecendo o valor daquela luta. Ela teve um momento de reflexão ao olhar em volta, percebendo que não era apenas uma estagiária em uma firma de advocacia, era uma voz dentro de um coro, um símbolo de esperança para tantos. Sua fé na justiça, seu avô sempre a inspirando, tornaram-se ferramentas de transformação. E assim, Clara aprendeu que enfrentar a corrupção era uma jornada difícil, mas quando se trata de lutar por aqueles que não podem, a coragem pode transformar não apenas indivíduos, mas gerações inteiras.
Percebendo como a luta pela verdade havia transformado não apenas suas vidas, mas também a vida de tantos, uma nova determinação brotou dentro dela, uma que não se deixaria abalar. Ao encerrar esse capítulo, Clara sabia que sua batalha estava apenas começando, mas agora, com apoio e coragem, o futuro parecia mais brilhante. Agora é sua vez de se unir à luta, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais, deixar um like agora para alimentar o algoritmo, comentar suas reações e teorias sobre o final, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio e não esperar nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através destas ações.